Só para o capítulo 5 do livro de Mateus com nosso estudo. Começando, a multidão estava presente no início e no final do Sermão do Monte, proferido por Jesus. Esse versículo mostra, esse versículo também subentende que Jesus deixou a multidão. Certamente ele se afastou do povo para ensinar seus discípulos, mas aonde quer que fosse para ensinar seus discípulos, a multidão o seguia, assentando-se. Era normal um mestre ou um rabino ficar sentado enquanto ensinava, tendo seus alunos ao redor. Nessa parte aqui da multidão eu acho interessante porque Jesus ele sempre queria ter um espaço, né? Por isso que ele não queria que seu nome fosse muito propagado em relação aos seus milagres, porque muitos do povo só iam pelas curas. Então, existem algumas passagens que Jesus diz para as pessoas ficar caladas em relação à cura, né? Mas as pessoas sempre falavam. Um monte. Provavelmente uma colina bem alta no litoral norte do Mar da Galileia, que deve ter servido como um anfiteatro natural. Discípulos. Além da multidão que o seguia e ouvia seus ensinamentos, Jesus tinha muitos discípulos, porém dentre eles escolheu apenas 12 para receber poder e instruções especiais. Essa parte é interessante porque tem uma passagem na Bíblia que é uma passagem que Jesus manda os discípulos, vários discípulos pregarem, né? Então acaba que dá muito enfoque, a Bíblia dá bastante enfoque aos 12 discípulos, mas deixa os outros discípulos de lado, porque a maior interação foi entre os 12 apóstolos ali, né? Os 12 discípulos. Mas Jesus tinha mais, isso que é interessante. Jesus os ensinava. O Sermão do Monte, descrito por Mateus, capítulo 7, 5 a 7, é um pouco diferente do sermão pregado à multidão em Lucas. A essência desse sermão provavelmente foi pregada por muitas vezes durante o ministério eterno de Jesus. O Sermão do Monte foi pregado com a intenção de mostrar o tipo de vida que os verdadeiros filhos do rei devem levar. Foi um ensinamento para aqueles que disseram sim ao convite de Jesus e se arrependeram. É bem provável que eles tivessem dúvidas sobre a verdadeira natureza da justiça e do reino de Deus. Por essa razão, Jesus procurou esclarecer o tema central da lei e a natureza da verdadeira religião no reino de Deus. Desse modo, ele esmiuçou a lei para mostrar que sua essência é boa. Ou seja, Jesus ele não veio para quebrar a lei, ele veio para cumprir a lei, né? A lei em si era boa. O que acabava é que muitos que pregavam a lei não eram pessoas que realmente viviam a lei. As bem-aventuranças, do latim beatus, que significa abençoado, englobam três elementos: um discurso de bênção, a qualidade de vida do discípulo e a razão pela qual alguém é considerado abençoado. O princípio da bênção é encontrado no termo bem-aventurados, que introduz cada uma das bem-aventuranças. Em grego, literalmente significa a felicidade do. Era, na verdade, uma forma de saudar alguém, de desejar-lhes bênção. Então, bem-aventuranças era uma forma de saudação. O segundo elemento das bem-aventuranças não descreve vários tipos de pessoas, mas traz uma visão geral do tipo de pessoa que herdará o reino de Deus, o reino de Cristo. A terceira parte de cada bem-aventurança nos dá uma visão de alguns aspectos da chegada do reino, já que cada um que se enquadra nessas bem-aventuranças herdará esse reino, devendo ser saudado com votos de felicidade e bênção. Bem-aventurados os pobres de espírito. A ideia de Deus abençoar os humildes e resistir aos soberbos também pode ser encontrada em Provérbios 3, 34 e Tiago 4, 6. Os mansos herdarão a terra. Refere-se novamente àqueles que são humildes diante de Deus e herdarão não somente as bem-aventuranças celestiais, mas também terão direito ao reino de Deus que governará essa terra. A palavra terra também é encontrada em outras passagens com o mesmo sentido. Encontramos aqui, no início do Sermão do Monte, um equilíbrio entre a promessa material e espiritual do reino.
O reino que Jesus anunciou está tanto em vós como ainda virá. Desde agora, o cristão é o cidadão espiritual do reino dos céus. Esses futuros herdeiros da terra, recebem agora tanto direito à herança de Deus, embora ainda tenham fome e sede de justiça. Eles têm um senso muito forte de justiça que já é por si só uma evidência do novo nascimento espiritual. Aqueles que são pobres e necessitados em sua espiritualidade reconhecem e o quanto estão famintos e sedentos pela justiça que somente Deus pode dar. Ter fome significa estar necessitado, que relaciona com ter sede também. Os nascidos de novo têm fome e sede, um desejo interior veemente de justiça de Deus. Essa fome e sede continuam por toda a vida, embora eles sejam sempre saciados por Deus, que supre todas as suas necessidades espirituais diárias. Essa fome e sede de justiça é o resultado de uma vida degenerada. De uma vida degenerada não, de uma vida regenerada. Eles serão fartos. Refere-se a uma satisfação plena. Aqui, o que está acontecendo? O livro está destrinçando todos os termos, né? Os termos colocando em uma linguagem mais que a gente consiga entender. Ter fome é ter fome de justiça. Ser manso é ser uma pessoa humilde. Ser farto é ter uma satisfação plena. O salmista declarou: pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Essa satisfação vem de Deus, pois é Ele que sacia plenamente o seu povo. É assim agora e será por toda a eternidade na vida daqueles que têm fome e sede de justiça. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Refere-se àqueles que nasceram de novo pela misericórdia de Deus e com o amor divino foi estendido a eles. O Espírito Santo trabalha em seu ser gerando uma misericórdia que os ímpios não conseguem entender. O próprio Jesus se tornou o grande exemplo de misericórdia ao clamar na cruz: Pai, perdoa-lhes o pecado, porque não sabem o que fazem. A forma de ensino proverbial usada na sequência de palavras dessa declaração não deve criar confusão, porque o cristão não demonstra misericórdia para receber misericórdia. Ele faz isso porque já a recebeu. Ou seja, a partir do momento que você é uma pessoa salva, uma pessoa transformada, a partir do momento que você vive nesse mundo, você já recebeu uma grande misericórdia por Jesus ter morrido por você. O que basicamente ele quer dizer aqui é que um cristão, uma pessoa que entende que ela foi salva, foi redimida pela misericórdia de Cristo, ele tem que agir com misericórdia. E isso é difícil, é muito difícil, né? A pessoa ter misericórdia pelas pessoas que fazem mal por ela, né? Ter uma alegria não, mas ter um amor que perdoa. E é muito complicado isso, mas uma pessoa que entende isso, ela começa a melhorar, né? Começa a entender mais. E enquanto continua dando provas da graça de Deus em sua vida, ele continua recebendo essa graça. Em outras palavras, ele não é salvo simplesmente porque demonstra misericórdia e é bom para as pessoas. Ele é bom e demonstra misericórdia porque já é salvo. Essa frase aqui é interessante. Você demonstra misericórdia e bondade porque você já é um salvo, porque você já foi salvo. Já teve essa grande misericórdia na sua vida. Aqueles que são realmente salvos verão a Deus. Estes são os límpios de coração, cuja vida foi transformada pela graça de Deus. Eles ainda não são totalmente puros, mas sua situação aos olhos de Deus mudou. Tiveram um novo nascimento, guardaram a fé e buscam a santidade. O processo de santificação os conforma continuamente à imagem de Cristo, a qual consiste em verdadeira justiça e santidade. A pureza de coração é o motivo de nossa eleição e o objetivo de nossa redenção.
Lemos em Efésios 1 e 4 que ele nos elegeu para que fôssemos santos, e em Tito 2:14 que ele deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Assim também nos diz em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Os pacificadores são aqueles que têm paz com Deus e vivem em paz com todos os homens. São chamados de pacificadores não porque foram regenerados pela sociedade, mas sim pelo poder transformador do Evangelho. São pacificadores porque têm em si mesmos a paz de Deus, receberam a paz de Cristo e se tornaram os embaixadores que levam sua mensagem de paz a este mundo oprimido. Somente eles serão chamados filhos de Deus. Por meio das bem-aventuranças, Jesus deixa bastante claro que somente aqueles que demonstram a qualidade de uma vida transformada são cidadãos do reino de Deus. Bom, e aqui ele resume bem, né? As bem-aventuranças são exatamente isso, são as qualidades que as pessoas precisam ter para serem aprovados, digamos assim, né, no reino de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Essa daqui eu não preciso nem dizer muito, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição, porque aqui ele está dizendo bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pelo meu nome, né, na verdade. Aqueles que são perseguidos por professarem a palavra, por pregarem o evangelho. Entendeu? Ele aqui diz que, mas ele também reserva maiores recompensas. A primeira de muitas promessas no Novo Testamento. A promessa de bênção para aqueles que são perseguidos por causa de Cristo parece a mais difícil de ser aceita. Então, basicamente é isso aqui que ele diz nessa parte aqui, ó. Então vamos pular um pouco aqui, porque já está dando bastante tempo. O texto, após as bem-aventuranças, apresenta duas comparações que ressaltam esse princípio de ser antes do fazer. O problema é que alguns cristãos se preocupam tanto em ser que acabam por não fazer nada, ou vice-versa. E é basicamente isso, né? As pessoas, elas querem tanto aparecer, tipo assim, ser cristão, que elas não têm atitudes de cristão. E esse é um grande problema assim que eu vejo. Que as pessoas, elas vestem basicamente uma máscara e um rosto falso, né? De algo que elas realmente não são na vida delas, entende? O que acontece muito é o que eu vejo, e às vezes eu já vivenciei, foram de pessoas assim que tinham todos os jeitos assim de um cristão e já era totalmente diferente. Eu acho que você já vivenciou essa experiência, talvez, não sei, de você ver uma pessoa que era uma pessoa tal e coisa, a pessoa pregava, a pessoa era tudo na casa de Deus, mas acabava que ela não era realmente naquilo na vida dela, entende? Então as pessoas, elas acabam querendo expor uma coisa que elas não são. E quando vai pra prática, vai pra vida real, é totalmente diferente. Então a gente tem que cuidar mais das nossas ações, né? As nossas ações vão realmente espelhar aquilo que nós somos. O sal puro conserva o sabor. Em Israel, havia um tipo de sal que era misturado com outros ingredientes. Quando misturado com outros elementos, o sal se tornava insalubre. Esse tipo de sal era usado para cobrir as estradas. Ou seja, esse aqui é o sal. Eu recomendo também que você veja cada versículo e assista ao vídeo, que é até mais interessante, né? Você vê o versículo e assiste o vídeo, o que está dizendo naquele versículo. Assim resplandeça a vossa luz. Da mesma forma que o sal pode afetar o ambiente, para sempre a luz também. A luz deve ser usada corretamente para glorificar o Pai ao máximo. Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, mas como ele não está mais no mundo, os cristãos agora devem assumir seu lugar com a única luz do mundo para glorificar o Pai. O cristão não tem luz própria, sim uma luz refletida. A gente é meio que um satélite natural, tipo a Lua. Já que temos a glória do Senhor, nós a refletimos, portanto não devemos permitir que nada nos impeça de refletir a luz do Senhor.
que mais? Deixa eu ver aqui. Vixe, ainda tem muito. Deixa eu ver. Esse vídeo vai ficar grande, mas vamos lá. Que é um estudo mesmo. Não cuideis que vim destruir a lei, os profetas. Jesus refutou a acusação dos fariseus de que ele estava anulando a lei. A lei serviu de aio, mas é eterna. Com base na aliança com Israel, a lei foi cumprida na cruz e um novo sacerdócio foi estabelecido. Como um conjunto de princípios morais e espirituais, a lei é eterna. Cumprir significa satisfazer, expandir, completar e não dar fim. Muito tem sido escrito sobre como Cristo cumpriu a lei do Antigo Testamento. Ele o fez de várias maneiras, obedeceu a ela de modo perfeito e ensinou o seu significado corretamente. Um dia cumprirá todo o projeto e as profecias do Antigo Testamento e preparou um caminho para a salvação que se ajusta a todos os requisitos e exigências do Antigo Testamento. Nenhum jato ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Essa afirmação de Cristo nos traz uma das mais fortes convicções da infalibilidade das Escrituras. O J é a menor letra do alfabeto hebraico, ou seja, aqui está explicando. Assim como o tio é um minúsculo sinal que há no final de uma letra hebraica. A revelação de Deus, como é descrita pelos autores da Bíblia, não tem erro nenhum. Até mesmo em seus mínimos detalhes, ela é totalmente digna de confiança. A justiça dos escribas e fariseus era basicamente exterior e determinada pelas ações. Cristo, todavia, diz que Deus exige mais do que isso, algo que deve ter abalado os discípulos, já que os supostos atos de justiça dos fariseus e mestres da lei eram considerados muito superiores aos das pessoas comuns. Na verdade, porém, o único jeito de satisfazer o padrão de Deus é pela fé em Jesus Cristo. As palavras de Cristo também eram uma declaração de guerra contra o sistema legalista dos fariseus. Não eram as boas obras, como eles ensinavam, que agradeciam alguém aos olhos de Deus, e sim menos. E muito menos o legalismo o levaria a entrar no reino dos céus. O que acontecia, assim, no contexto da Bíblia é que eles pregavam que as pessoas deviam fazer várias e várias e várias leis, tinham muitas leis. As pessoas deviam viver debaixo dessas leis e deviam ter atos, né? Ter obras. E eles pregavam isso, acabavam que davam muito ênfase, os fariseus davam muito ênfase a isso. E quando Jesus veio, né, ele veio contra isso, né? Ele veio muito contra isso. O que também é bem parecido, muito parecido com o que a Igreja Católica pregava na Idade Média, quando ela vendia indulgências, né? Quando ela vendia, que era como se estivesse comprando parte do céu. Existia uma coisa muito louca que é a venda de indulgências, que é uma coisa muito, assim, esquisita que acontecia na época, na Idade Média, né? A fim de ir bem fundo em sua mensagem, Jesus usou uma série de contrastes entre o aparente cumprimento da lei e a motivação interior desejada por Deus. Aqui encontramos a aplicação prática do verdadeiro caráter cristão na vida espiritual. O cristão pode viver acima das exigências da lei e das intenções, porque tem gravado no íntimo a natureza divina que habita dentro deles. Ouvistes o que foi dito. Refere-se aos ensinamentos de vários rabinos, não aos de Moisés. Jesus estava questionando a interpretação dos mestres judeus, não o Antigo Testamento. Então, ouvistes o que ele estava falando daquela época lá. Os escribas e fariseus diziam que se uma pessoa se referisse a alguém como raca,
que significa cabeça vazia, correu o risco de ser levado diante do sinédrio por difamação. Jesus, por outro lado, afirmou que todo aquele que chamasse o outro de louco teria de prestar contas. E essa daqui é uma passagem interessante que é uma coisa que confunde muita gente. Isso não quer dizer que chamar alguém de louco condenará o cristão ao castigo eterno no inferno. Em vez disso, usando como ilustração a destruição do lixo no vale de Inom, Jesus estava dizendo que dizer tais palavras levaria as pessoas a uma situação muito pior no dia do juízo. Aqui essa passagem é interessante, porque quando Jesus disse essa passagem, ele estava dizendo sobre a intenção do coração. Ele não estava dizendo só sobre as atitudes, mas a intenção do coração. É como se aquela passagem da traição, que muitos diziam que a traição era só o ato. Mas Jesus já veio com uma coisa diferente. Ele já veio pegando mais o detalhe, que era a partir do momento que a pessoa já pensava, cobiçava a mulher. E aqui é interessante porque nessa parte aqui, Jesus ele trata sobre a intenção do coração, a intenção do ser humano de praticar aquilo ou de querer aquilo. Jesus ele não só falava do ato em si, mas ele falava da intenção. De se a pessoa tinha intenção, ela já estava pecando em seu coração. Entendeu? Então não era só o ato, mas sim a intenção também. Claro que o ato também era pecado, mas ter essa intenção já se tornava uma pessoa pecadora. Entende? Então não tem como a pessoa se tornar uma pessoa santa. Ela tem que melhorar a cada dia. Ela tem que buscar se tornar uma pessoa melhor. A melhor coisa é não ter inimigos. Temos de buscar sempre a paz, porque nossos inimigos podem causar-nos grandes danos. Para a cobiçar. Um homem que olha para uma mulher desejando-a sexualmente já cometeu adultério em sua mente. É isso que eu estou dizendo. Se trata sobre intenção. A partir do momento que tu chama uma pessoa de louca, né? Naquela época lá, tu já tinha com a intenção de menosprezar o teu próximo, entendeu? Vamos lá. A metáfora hiperbólica sobre arrancar um olho é semelhante aos Provérbios 23:2. Hiperbólica é um exagero. E põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. Sendo enfaticamente exagerado, o conselho de Jesus é para que não seja tirada toda a tentação do mal. Não importa para que seja tirada toda a tentação do mal. Não importa o quanto isso custe. A advertência sobre o inferno nos mostra que aqueles cujo estilo de vida é marcado pela imoralidade descontrolada não são herdeiros do reino. Relações sexuais ilícitas é uma expressão genérica que abarca sexo antes do casamento, infidelidade extraconjugal, homossexualismo e bestialidade. Pesado, né? Então, essa aqui também é uma coisa para ficar atento. De modo algum, jureis não significa que não devemos prestar juramentos solenes e oficiais, mas devemos evitar aqueles que fazemos em conversas normais. Tais juramentos demonstram que as palavras das pessoas não são confiáveis. A lei de Deus diz: não jureis falso. Jesus estava dizendo àqueles que o seguiam que eles jamais deveriam mentir, qualquer que fosse a situação. As palavras para com o Senhor poderiam ser usadas para encobrir a falsidade. Todo juramento feito no nome de Deus era um compromisso legal. Por outro lado, um compromisso sem o seu nome o tornava ilegal. Isso explica a ênfase em Mateus. Essa lei é conhecida como Lex Talionis, lei de Talião, que é muito importante, que é o olho por olho, dente por dente, muito importante no Antigo Testamento. Foi criada para a punição, mas também restringia a retaliação e dessa maneira coibia a vingança. Uma pessoa não podia exigir mais do que o olho ou um dente. Essa lei aqui era basicamente para acabar com vingança entre as pessoas, né? Que quando acontecia algo, um crime ou uma coisa que era contra a lei, a pessoa ia lá na mesma medida e
fazia uma punição na mesma medida, que se a pessoa roubasse, cortava a mão dela. Se a pessoa roubasse de novo, cortava de novo, entendeu? E quando acontecia isso, entendeu? Quando acontecia um crime e a pessoa, ela mesma decidiu uma punição que fosse, né, proporcional ao, ao crime. O Senhor parece estar falando de uma maneira exagerada aqui para nos ensinar a lição de não retaliação. Na maioria dos casos, ele nos manda ter atitudes compassivas e cordiais com os necessitados e faz uma aplicação desse princípio em 4 áreas: ataques físicos, assuntos legais, questões civis e pedidos de empréstimos. Obrigar é um termo legal que se refere à lei de recrutação. O governo romano podia recrutar qualquer um para carregar suas cargas pela distância até 1 milha, pouco mais de 1,5 km. Mateus fala de um oficial romano que impôs essa lei a Simão Cirineu, em Mateus 27:32. Estamos acabando já. Odiarás o teu inimigo é algo que não se encontra no livro de Moisés. Esse foi um princípio acrescentado pelos escribas e fariseus, tomando com base Levítico 19 e 18. Ser filho de era o mesmo que ser igual a alguém ou alguma coisa. Para que vós torneis filhos do vosso Pai Celeste, significa para que, como nosso Pai Celestial, demonstremos seu amor sem fazer acepção de pessoas. Ser filho era basicamente vós torneis filhos, vós torneis semelhantes. Esse versículo, com base em Deuteronômios 18 e 13, refere-se à perfeição. No contexto de Mateus 5, 43 e 48, parece que significa que os discípulos de Jesus devem ser maduros e perfeitos. Como Deus, na sua maneira de amar, Deus não diminuiu seus padrões para se adequar às nossas pecaminosidade. Ao contrário, ele nos dá poder para mantermos seu padrão de justiça. Foi por isso que ele disse: perfeito serás como o Senhor teu Deus. E ele também nos escolheu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então é isso. Esse vídeo vai ficar bem grande mesmo, porque o capítulo 5 é bem grande. Então eu recomendo que você leia a Bíblia ao mesmo tempo que assiste o vídeo. E se você tem interesse no livro, eu vou deixar o link na descrição aí para você ver ou comprar se você quiser. Então, até a próxima, pessoal, e até mais.